vocês nessa tarde fria, que a gente vai abordar um tema complexo, mas com certeza uma discussão super relevante, super necessária, num momento tão difícil da humanidade, eu diria, né? A gente, como você mesmo citou, Daniel, tem tido assim, um desafio monumental para superar à frente desta prefeitura, tomando decisões difíceis e doloridas, muitas vezes, mas acho que, no balanço geral, a Prefeitura de São Paulo tem conseguido se destacar por atitudes responsáveis, atitudes bastante sensatas e equilibradas, sempre que possível flexibilizando, mas também, ao mesmo tempo, preservando muitas vidas, como nós sabemos que foi o caso. Eu costumo comparar a cidade de São Paulo com a cidade de Nova York, onde se perdeu quase 40 mil vidas, nesse processo, e aqui na cidade de São Paulo, infelizmente, perdemos 10 mil vidas, um pouquinho mais, mas, graças a Deus, esse número não foi pior. Se não tivéssemos tido medidas rápidas, eficientes, responsáveis, da parte do prefeito, do secretário de saúde, vários outros colegas, também sempre muito alinhados com o governador, talvez isso não tivesse esse desfecho, poderia ter um desfecho pior. E, sem dúvida nenhuma, o setor de alimentação fora do lar, bares, restaurantes, gastronomia, é um setor que sofreu e ainda sofre muito, na medida em que o consumo presencial precisou ficar interrompido durante um período muito extenso, e esse prejuízo, digamos assim, de fato, tem sido reportado por vários atores como algo muito grande. O setor de gastronomia na cidade de São Paulo emprega mais de 380 mil pessoas, Quantas cidades no Brasil têm 380 mil habitantes? Então, a gente pode dizer que é uma cidade dentro da nossa cidade, e por isso a gente, desde 2018, como você falou, tem olhado para esse setor com uma atenção especial. É um setor que é uma vocação da cidade de São Paulo, e um setor que também permite uma inclusão social muito grande, trabalhando várias camadas da população, desde aquelas pessoas que, infelizmente, não têm uma formação, aquelas pessoas também que já têm um aspecto mais criativo, com uma formação mais sofisticada, enfim. E por isso nos preocupa demais esse impacto negativo, de modo que a gente vem acompanhando e tentando refletir sobre as soluções. Não é fácil, como você mesmo, a gente comentou aqui antes do começo, mas o importante é que a gente está unidos encontrando essas soluções, e a gente tem, inclusive, escutado muitos atores do setor. O setor foi um dos setores que muito rapidamente apresentou protocolos aqui na nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Esses protocolos foram avaliados, discutidos com a Vigilância Sanitária, com a Secretaria de Governo, com a Casa Civil, e houve, então, a assinatura dos protocolos que permitiu que os restaurantes voltassem a funcionar há cerca de, eu acho que eu perdi a conta agora, mas acho que 40 dias atrás, mais ou menos, um mês atrás. E, num primeiro momento, um funcionamento absolutamente complexo, porque não só os restaurantes, os bares precisavam se organizar para esse atendimento presencial, o que não foi fácil. Alguns, inclusive, optaram por não abrir, o que é algo bastante delicado também. Imagina o quanto é difícil, para essas empresas tomar essa decisão. E também, num primeiro momento, com um desafio adicional, imposto, então, naquela época, pelo Plano São Paulo, do governo do Estado, que era o funcionamento somente até às 17 horas, ou seja, sem o horário de jantar, nos restaurantes de rua. E nos restaurantes de shopping, foi um tema até no qual a gente trabalhou bastante, nos restaurantes de shopping era o contrário, só abriam para o jantar. Então, isso gerou aí até uma revolta de alguns atores, muito medo, muita precaução, muitas incertezas até, mas acho que, aos poucos, a gente tem conseguido, nesse diálogo, e também com as flexibilizações que vão acontecendo, O próprio Plano São Paulo acabou flexibilizando, acho que foi uma conquista do setor muito importante, permitindo a abertura até às 10 horas, naquele momento, num funcionamento de 6 horas por dia, até as 22, podendo ser fracionado, 3 horas no almoço, 3 horas no jantar, e agora a gente passa essa semana a poder funcionar a partir de hoje, por 8 horas diárias,
podendo ser consecutivas ou fracionadas. Então, eu acho, Daniel, que fica aqui como, vamos dizer assim, introdução, né? Não só esses desafios que persistem e que a gente sabe que não vão ser fáceis de ser superados, já existem estudos dizendo que muitos milhares de estabelecimentos não voltarão a abrir, mas nós, enquanto poder público, na medida do possível, estamos dialogando e conseguindo até flexibilizar gradativamente algumas coisas. Então, acho que nessa primeira resposta, talvez eu pudesse ficar por aí, mas eu estou à disposição para a gente continuar. Muito obrigado, Aline, ótimo. Queria ouvir o Rubens agora, depois a gente passa a palavra para o Carlos Augusto. Daniel, boa tarde, Aline, boa tarde, doutor Carlos Augusto. Agradeço a oportunidade de podermos estar juntos e falando a respeito do nosso setor. Eu represento o Sintoresp, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São Paulo. Nós temos uma representação que abrange territorialmente 34 municípios e, como a secretária Aline Cardoso falou, somente aqui na cidade de São Paulo a gente está falando de 380 mil postos de trabalho. A nossa dificuldade ela começou no final do mês de março e nós tivemos aí uma interrupção do setor por 104 dias. Isso, a retomada foi somente no início do mês de julho. E, para nós, isso causou uma extrema preocupação com os nossos trabalhadores, com os nossos representados. Nós abrimos um canal de comunicação com todos, estamos fazendo um atendimento durante todo o tempo de paralisação, um atendimento virtual, através de telefone, WhatsApp, sites, e aí a gente teve condições de fazer uma interação com os nossos trabalhadores. A gente percebeu que a dificuldade foi muito grande porque os trabalhadores tiveram os seus contratos de trabalho suspensos e houve uma demissão muito forte no setor. Em consequência disso, tivemos trabalhadores que tiveram uma situação difícil até para a subsistência. O próprio sindicato ativou todo o seu sistema de assistentes sociais que trabalharam no sentido até de conseguir aí cestas básicas, de alguma forma atenuar um pouco o sofrimento que os trabalhadores passaram. Bom, agora nós estamos aí atentos à retomada do setor. Sabemos que ela é importantíssima para nós, porque o trabalhador da nossa categoria ele é muito tem suas características muito próprias. Ou seja, o prestador de serviço nada mais é do que um prestador de serviço, o garçom, ele presta serviço. E ele é remunerado exatamente por esta prestação de serviço. Eu estou falando da gorjeta, da taxa de serviço, que é dada, né, exatamente para contribuir com o serviço do trabalhador. E estes valores e essa arrecadação ela é muito importante. Para você ter ideia, isso pode pode superar até 2 vezes o valor do piso de salário recebido por esse empregado. Então, nós estamos muito atentos. De fato, a nossa grande preocupação, como você inicialmente falou, é a proteção pela vida, a proteção pela integridade física, pela saúde dos trabalhadores. E nós conseguimos formatar com o sindicato patronal um protocolo de segurança que viesse fazer a contenção do contágio do Covid-19. Ali, nós nos preocupamos muito, principalmente com os equipamentos de proteção individual, a testagem também dos trabalhadores que atendem o setor e a utilização de máscaras. Então, tudo isso é muito importante. E também acertamos que houve uma limitação da quantidade de assentos, de mesas, de cadeiras nos restaurantes, exatamente reduzindo em 40% somente a ocupação desses estabelecimentos. Então, com isso, os trabalhadores, de alguma forma, a gente está buscando a proteção deles. Tivemos alguns casos, infelizmente até houve casos fatais dentro da nossa categoria, mas pessoas que estavam, inclusive, no período de contratos suspensos. Infelizmente, essa pandemia, ou melhor, essa enfermidade, vamos dizer assim, ela ataca a todos, e não foi diferente na nossa categoria.
Bem, para nós, o Sintoresp, a gente entende que o fundamental para nós é a manutenção dos postos de trabalho. Por isso, a gente está atendendo todos os empresários, empresas, empresários, de uma forma individual ou até mesmo coletivamente, viabilizando acordos coletivos para que essas empresas, de alguma forma, possam reduzir jornada de trabalho, é lógico, com a consequência, infelizmente, da redução também de salários. Em alguns casos, contratos de trabalho suspensos, mas o que a gente preza muito, busca muito, é a manutenção dos postos de trabalho, porque sabemos que o nosso trabalhador, ele é um trabalhador que consegue se refazer das maiores dificuldades que possa ter, que possa passar, e São Paulo tem uma grande pujança na atividade da gastronomia, também falo pela hospitalidade também, as hospedagens. Então, o que a gente busca é exatamente essa pujança do setor. A gente sabe que São Paulo tem um potencial gigantesco, tanto para o público interno, quanto para pessoas que vêm através de turismo, tanto turismo de negócio, turismo de lazer. Nós temos toda uma estrutura, nós buscamos exatamente atender mega eventos que a cidade realiza, isso para nós é muito importante. Então, estamos atentos a tudo isso e estamos buscando solução para a saída dessa situação tão grave que estamos passando, Daniel. Muito bom. Obrigado, Rubens. Carlos Augusto, por favor. Daniel, obrigado. Aline, Rubens, boa tarde a todos. Então, como o Rubens já colocou, a Aline também, na questão dos protocolos, Daniel, desde o início nós encaminhamos o do Sindresbar, né, e também da Associação Nacional de Restaurantes, da qual também sou advogado. E nós, quando encaminhamos o protocolo, fizemos questão nenhuma de, vamos dizer assim, aliviar para o nosso lado. Nós fizemos, efetivamente, um protocolo rígido, né? A resposta que veio do termo de compromisso da prefeitura, todas as normas técnicas que foram exigidas por parte da Covisa, que veio ser veiculada no termo de compromisso, todas as normas de segurança nós aceitamos, sem questioná-las, né? Tanto a questão da utilização de máscara, face shield, colocação do álcool gel, exposição de mesa, da proibição do guardanapo de pano, na questão da toalha de mesa, da proibição de enfeites nas mesas, da redução da capacidade, distanciamento de mesa, cadeira, tudo isso nós não questionamos absolutamente nada. Pelo contrário, aceitamos, entendemos que eram necessárias essas medidas e, de fato, o nosso protocolo é o mais rígido de todos. Nenhum setor, seja ele shopping, clubes, etc., tem um protocolo tão rígido quanto o nosso na questão de segurança, né? A única coisa que desde o início a gente discutiu, e também a prefeitura foi bem razoável no nosso protocolo, já na nossa termo de compromisso, já havia permissão por funcionamento até às 10 da noite, né, o que nós fizemos na discussão com a prefeitura. A prefeitura, inclusive, um parênteses aqui, né, todo esse período, um diálogo perfeito com a gente, né, sendo rígido como tem que ser no combate à pandemia, mas atendendo no que foi possível o que a gente requereu para preservar a empresa e empregos, né? O diálogo tanto com o presidente da Câmara, Eduardo Tuma, quanto com o Bruno Covas, com o secretário Orlando, com a Aline também aqui presente. Então, o diálogo foi extremamente positivo, tom sempre elevado, né? Vocês perceberam também que, enquanto várias outras localidades, entidades locais entraram com medidas judiciais questionando as políticas do plano, aqui em São Paulo nós não ajuizamos nenhuma medida judicial, pelo contrário, né, nós não buscamos o judiciário em nosso benefício para nada, tentamos nenhuma liminar, nada do tipo, pelo contrário, sempre procurando nos adaptar e seguir as regras
do protocolo, porque nós entendemos que é importante até mesmo para a preservação dos negócios, com o objetivo, inclusive, de não haver aquela regressão quando a gente ainda está na amarela, né? Poder voltar para a laranja ou, eventualmente, até para a vermelha, como ocorreu em outras localidades. Então, desde o início, toda essa preocupação. A única questão que nós sempre questionamos e debatemos é justamente essa do horário, né? A prefeitura nos permitiu o funcionamento até às 10 da noite, mas um dia antes houve uma modificação no Plano São Paulo, por meio de um decreto limitando até às 5 da tarde. E agora, ontem, a ampliação para a possibilidade de atender por 8 horas, que é importante para a gente. A única coisa que a gente entende ainda é essa questão das 10 da noite, que eventualmente a gente pode falar um pouco mais para frente, tá, Daniel? E só uma pequena correção aqui. São 23 mil restaurantes, mas estabelecimentos na cidade de São Paulo, restaurantes, bares e similares, não estamos nem falando de hotelaria, eram, antes da pandemia, cerca de 55 mil no total. Infelizmente, e a gente não tem como mensurar esse número, porque não tem uma estatística oficial, infelizmente, cerca de 30% dessas empresas já fecharam ou vão fechar, em definitivo, suas atividades. A gente espera que, logo, logo, muitas retornem o quanto antes, para que o setor volte à pujança que ele sempre teve aqui na cidade de São Paulo. Muito bom, Carlos. Queria também fazer uma pergunta a todos, começando pela Aline, mas a gente viu uma pesquisa da FGV e do Sebrae, realizada em maio, que os pequenos e microempresários tiveram aí múltiplas dificuldades para acessar linhas de crédito durante a pandemia. A obtenção aí do crédito, vocês acham que já foi simplificada ou ainda é um impasse que pode dificultar essa retomada? E aí um pouco também ouvir da Aline o que a prefeitura está conseguindo fazer em relação a esse assunto, né? Bom, Daniel, de fato, a questão do acesso ao crédito tem sido um desafio enorme. Para ser sincera, não é só no setor da alimentação, é em todos os setores. A gente tem ouvido inúmeros relatos e no nosso telefone de atendimento ao empreendedor, que começou a funcionar durante a pandemia para acolher mesmo essas demandas, entender as necessidades, a gente recebeu milhares, dezenas de milhares de pedidos de crédito que, na nossa parceria com o Banco do Povo, do Governo do Estado, eram encaminhados para lá. E o percentual, eu estava até procurando uma colinha aqui, eu estou sem o número, mas o percentual de pessoas que foram atendidas por nós, orientadas, encaminharam seus documentos e foram mandados para o Banco do Povo para receber o crédito e conseguiram efetivá-lo, é baixíssimo. Mas eu estou dizendo baixíssimo, de novo, me perdoem se o número não estiver 100% exato, é da ordem de 10%, aproximadamente, de quem nos procurou, que conseguiu acessar o crédito. Isso, obviamente, nos preocupa demais, porque muitos desses empreendedores, talvez boa parte desses 90%, não conseguindo esse crédito, entram numa situação ou de endividamento ou de encerramento das suas atividades. O Carlos colocou um número, que é o número da ANR, Associação Nacional de Restaurantes, que é o número verdadeiro, né? Cerca de 30% dos estabelecimentos talvez não voltem a funcionar. Ou situações como deixar de pagar funcionário, deixar de pagar imposto, deixar de pagar aluguel, e a gente sabe as consequências desse tipo de coisa. Então, o acesso ao crédito é, de fato, algo prioritário. O município de São Paulo, infelizmente, não tem um caixa, um fundo que nos permita nós sermos o agente financeiro, como o governo do estado é através do Banco do Povo. E eu posso dizer que eu tentei muito isso, especialmente no começo da pandemia, fiquei tentando arranjar dinheiro, mas o Daniel, que foi secretário, aliás, um secretário brilhante, fez um trabalho extraordinário durante cerca de 3 anos na prefeitura, inclusive facilitando muito a vida do empreendedor, quando ele criou o sistema Empreenda Fácil, um sistema de desburocratização, né, e de melhoria do ambiente de negócio no município. Então, o Daniel sabe muito bem como está desse lado do balcão aqui,
a gente não conseguiu. Eu tentei também que seria uma ferramenta mais barata, um sistema de redução, né, equalização da taxa de juros ou um fundo garantidor, mas isso também precisava de muito recurso, e como a prefeitura está perdendo aí cerca de 9 bilhões de reais de arrecadação, a gente não conseguiu viabilizar essa verba. Então, o que nós fizemos por enquanto? Nós estamos fortalecendo a parceria com o Banco do Povo, que tem conseguido mais recursos, então esse é um papel. A gente está criando também agora uma parceria com entidades do setor privado, com as quais nós estamos fazendo uma operação integrada, onde a Prefeitura de São Paulo vira um operador desse recurso privado. Isso faz com que seja reduzido o custo de operação do banco e, de certa forma, até um pouco reduzido o risco, porque a gente conhece esse empreendedor mais de perto, né? E isso vai fazer com que o setor financeiro privado consiga também melhorar as taxas de juros para os empreendedores da cidade de São Paulo, atendidos por nós. Esse sistema deve começar a funcionar no mês de setembro, acho que finalzinho de setembro, segunda quinzena de setembro. Isso deve ser, então, mais um canal para o crédito chegar ao empreendedor. Agora, enquanto isso, o que a gente está fazendo? A gente também está, nessa parceria com o Banco do Povo, qualificando melhor os empreendedores, porque, especialmente no programa de apoio à retomada do setor de gastronomia, feito em parceria da Prefeitura com o Governo do Estado e do SEBRAE, é necessário o empreendedor se qualificar. Ele precisa fazer um curso, ter mais habilidades de gestão financeira, de gestão de fluxo de caixa, para ele receber esse recurso e ter menos risco dele usar mal esse dinheiro. Porque o problema é que, muitas vezes, o tomador de crédito, ele toma o crédito, usa mal o dinheiro e ele entra numa bola de neve. E aí é muito difícil ele sair. Então, além de facilitar o acesso ao crédito, através dos nossos parceiros público ou privado, a gente está também qualificando mais esses empreendedores para superar esses desafios da pandemia e da escassez de recursos. Eu acho que é principalmente isso que a gente pode destacar aqui. Muito bom, Aline. Rubens. Acho que ele está sem som. Não dá para ouvir porque você está sem som. Não, continua sem som. Desculpe. Agora sim. Muito bem. Bom, é muito importante que se diga, Daniel, que no nosso setor, mais de 90% das empresas são de pequenas e médias empresas. E essas empresas, elas exatamente o que elas não têm reservas de valores para fazer frente a um período tão longo de interrupção dos seus negócios. Portanto, nós entendemos que o crédito ele é fundamental. É lógico que a gente se preocupa muito exatamente com a folha de pagamento e também com a questão dos encargos, né, que os próprios trabalhadores têm seus direitos, fundo de garantia, o próprio INSS, tudo isso é muito importante. Mas a gente entende que a saúde da empresa ela é muito importante, a saúde financeira da empresa ela é muito importante. Dados que eu tenho, para você ter uma ideia, como a própria Aline falou, a gente está vendo que das empresas, dos empresários que buscaram crédito junto às instituições bancárias, somente 11,9% dos empresários conseguiram este crédito. Então, isso, de fato, não está chegando, e a consequência disso é exatamente aquilo que o doutor Antônio Carlos Augusto nos disse agora. Mais de 30% das empresas sucumbiram, não conseguiram, né, não tiveram fôlego para continuar as suas atividades. E isso é um dano, porque o que acontece é o fechamento de postos de trabalho. Então, eu sei que é algo que envolve não só o governo na esfera municipal, também na esfera estadual e principalmente na esfera federal. Nós entendemos que o momento é um momento excepcional e que ele exige exatamente medidas diferenciadas. E agora não dá para ser diferente, senão uma ajuda do poder público no sentido de alguma forma, dar condições às empresas, créditos com boas taxas reduzidas, carência para início dos pagamentos, né, para que as empresas continuem com a possibilidade de se manterem em funcionamento. Então, nós temos uma preocupação muito grande e esperamos que os empresários consigam, de fato, chegar num bom termo com relação aos seus financiamentos.
Agora aqui. Eu é que não tirei o som. Muito bom, Rubens. Só antes de passar a palavra para o Carlos Augusto, queria agradecer muito tanto o Isaac quanto o Nascimento, que nos ajudou a organizar esse webinar, e mandar um abraço para a família Dargas, que tem feito aí um belíssimo trabalho. Carlos Augusto, é com você. Questão do crédito, né, Daniel? Sim. Infelizmente, mais ou menos o que vocês já descreveram, do governo federal houve aprovação de linha de créditos muito boas, né? Principalmente o Pronamp, Uhum. que foi por meio de uma lei federal. Os juros de apenas não chegava a 4% ao ano, coisa que nunca existiu no país, né? 6 meses de carência e 36 meses para pagar o empréstimo. E também, principalmente, Daniel, nesse momento de crise que a gente está passando, uma certa flexibilização no cadastro daquele que pleiteava o crédito, né? Ou seja, não havia aquela necessidade de apresentação daquele monte de certidão negativa, que principalmente nesse momento, do jeito que as empresas estão, ninguém iria conseguir, de fato, o crédito por problema de cadastro. O que, infelizmente, na prática, que a gente viu, apesar de na teoria haver o crédito, haver o dinheiro e tudo mais, é que na ponta, quando a gente fala na ponta, é efetivamente nos bancos, né? Tanto nos bancos, vamos dizer, públicos, mas estatais, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, quanto nos outros 2 ou 3 privados, né? Infelizmente, na ponta, esse crédito acabou não sendo liberado por esses bancos. Então, efetivamente, a gente teve, infelizmente, a total falta de cooperação do sistema bancário com a crise pela qual as empresas passaram. Não só do sistema bancário, como também nós vimos também as concessionárias de serviços públicos que estavam cobrando contas com base na média dos últimos 12 meses. Quando o estabelecimento estava aberto, estava cobrando a conta dele fechado, com base em média, exigindo as tarifas 3, 4 vezes maiores do que as devidas. E também, uma outra coisa que a gente é obrigado a falar, infelizmente, também do governo do Estado, nós estamos precisando também de mais uma compreensão, que é nesse momento de crise, nesse período de crise que nós experimentamos aí nos últimos 5 meses, as empresas de fato deixaram de recolher os impostos, principalmente o ICMS, né, o estadual, justamente para priorizar os trabalhadores, que sempre ficaram ali primeiro da fila para receber. E nesse momento, infelizmente, a gente notou que talvez por uma questão foi no programa automático, mas os restaurantes diversos que não pagaram o ICMS nesse período foram protestados o governo do estado levou o imposto para cartório para ser protestado. Uhum. Aí, inclusive, Daniel, isso aí impactou também a concessão do crédito, porque por mais que haja a flexibilização no cadastro, mas a única exigência do cadastro era pelo menos a certidão negativa de protesto, que essas empresas não puderam mais ter. O que a gente espera efetivamente do governo estadual é que em breve que eles promovam um programa de parcelamento bom, né, para a categoria, com exclusão de multas, juros, etc., e num prazo longo, para as empresas poderem pagar esse imposto que não foi recolhido aqui nos últimos 5 meses. Muito bom. Bom, vamos entrar Daniel, agora. Oi, me fala. permite só uma inclusão, eu esqueci de falar uma coisa que eu acho que é bastante importante e que vai Sim. ao encontro do que o Carlos Augusto disse, mesmo nos bancos públicos e mesmo no Banco do Povo, que é um banco do povo, né, como o nome diz, que é
espera-se que ele seja mais sensível a essa questão da burocracia, dos documentos, das certidões. De fato, esses entraves administrativos têm sido muito grandes. E eu acho importante dar um dado aqui relevante. Quando nós fizemos a pesquisa do Observatório da Gastronomia para entender a gastronomia da cidade de São Paulo, nós identificamos que o setor de gastronomia da cidade de São Paulo é um dos setores com maior número de informalidade. Óbvio que esse tema não deve chegar tanto para os sindicatos e para as federações, no sentido que eles não cuidam dos informais, porque se fossem associados seus não seriam informais, mas com certeza eles têm conhecimento sobre essa informação, o que é muito grave e mais grave do que outros setores da economia, porque essas pessoas trabalham com questões sanitárias, com questões de saúde, então serem informais é gravíssimo. Mas agora, para a gente se ater no tema da pandemia, do crédito e do desafio da crise, com um olhar talvez agora um pouquinho mais humanitário, é importante lembrar que se nesse setor tem mais informalidade, né, os danos da crise e a falta de respostas possíveis para ajudá-los também, consequentemente, é maior do que nos setores onde as pessoas são mais formalizadas. Né? Acho importante deixar esse desafio, esse detalhe, entre aspas, aqui, porque isso aumenta a complexidade do setor. Muito bom. Só, Daniel, se me permite, só na esteira do que a Aline colocou, Aline, só para importante deixar claro que tanto o Sindigasbar quanto a ANR, etc., eles combatem essa informalidade. Né? Essa informalidade representa uma concorrência absolutamente desleal para as empresas que são formais, ou seja, as empresas que pagavam impostos, né, mas procuram sempre pagar os impostos, registram os funcionários, né, que procuram andar na linha. Essas empresas que não pagam nada, não registram funcionários, inclusive nem cumprem a legislação sanitária, são concorrentes desleais para o setor. E, nesse sentido, já peço até o apoio do vereador Daniel, e nós estamos construindo, junto com o vereador Goulart, com o presidente Eduardo Tuma, um projeto também para combater essa informalidade que está sendo, hoje em dia, veiculada por meio dos aplicativos. Ou seja, muitas vezes, ela tem uma cozinha de fundo de quintal, sem o menor controle sanitário, e está vendendo produto dele, que a gente nem sabe que condições foi feito, pelo aplicativo, que é um absurdo, né? Sim. Bom, tem todo o meu apoio aqui como vereador. Conte comigo, Carlos, para a gente levar adiante boas propostas. E eu queria, bom, antes também dizer que estamos aí com o chefe Aiglon Viviane nos escutando. Obrigado por participar do nosso webinar e fazer a pergunta que todo mundo quer ouvir um pouco, né, Aline? Você tem trabalhado muito na prefeitura e na coordenação da elaboração dos protocolos de reabertura. Além disso, né, tem alguma outra medida para o setor que esteja sendo estudada e que você já possa nos contar? E para o Rubens e para o Carlos Augusta, eu queria ouvir um pouco, que propostas vocês teriam, além do que já está sendo feito, que a gente já conversou aqui, que poderia ser levado, seja para governo municipal, governo estadual, ou mesmo Câmara Municipal, que a gente possa levar adiante propostas que sejam factíveis nesse momento para ajudar a sair da crise, sair dessa situação que a gente está. De novo, começando com a Aline, por favor. Daniel, eu vou aproveitar aqui essa ótima oportunidade que você está me dando para também, antes até de responder a sua pergunta, e talvez quantificando um pouco mais o problema que a gente está abordando aqui, dar alguns números do Observatório do Trabalho que nós temos com o DIESE, que saíram, não saíram hoje, mas eu particularmente estou trabalhando nele hoje, só fiz um anúncio interno sobre esse assunto e para o grande público de fora é a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Nós recebemos um estudo da cidade de São Paulo, de janeiro a julho, comparando os impactos da pandemia, seja através de números do CAGED, PNAD, ou de pesquisas que foram feitas pelo DIESE aqui na cidade de São Paulo. E pode até ser que algumas pessoas já tenham acesso a esse dado, mas relativamente pouco. Dizer que
Desculpa, eu dei uma fugidinha aqui um momento, porque eu estava colando e preparando os dados. Entre atendentes de lanchonete, cozinheiros, auxiliares do serviço de alimentação, garçons e copeiros, somente nessas 5 profissões, os dados do CAGED que nós temos aqui mostram que no município de São Paulo foram desligados 30 mil trabalhadores. Não sei se o Sintoresp tem esse dado, né? Se o Dr. Carlos também tem, mas esse é um dado com o qual a gente está trabalhando. Que esses são os dados do CAGED, são só até junho, com certeza em julho continuou, e, enfim, já são bastante graves. Eles, na prática, serão maiores, e eu acho que o Dr. Carlos tem razão, o problema só aumenta, né? E por conta disso, uma das respostas à sua pergunta também foi criar mecanismos de apoio a esses trabalhadores que foram dispensados, para que eles pudessem continuar gerando renda no momento da pandemia, né, no auge da crise. A gente entende, espera e pede a Deus que o setor possa se recuperar, né? O setor de alimentação é um setor que tem mercado na cidade de São Paulo, que tem pujança, então temos essa preocupação com esses pelo menos 30 mil trabalhadores e pelo menos 30% dos estabelecimentos, mas a gente acredita que a médio prazo isso vai voltar, a gente tem potencial de voltar e esperamos que isso aconteça. Mas, enquanto isso, você tem aí pelo menos 30 mil trabalhadores, e talvez mais, que perderam renda. Então, talvez fazer com que essas pessoas também não tenham as suas vidas totalmente degradadas, não venham a virar, Deus me livre, mas acontece, uma pessoa em situação de rua, ou não venham a perder suas habilidades, para que elas possam também voltar para os seus empregadores ou para novos empregadores no futuro. E uma das maneiras que a gente teve na prefeitura foi através de 2 projetos de inclusão social que contratou esses trabalhadores para temporariamente trabalhar para a prefeitura, fazendo marmita para serem distribuídas para pessoas numa situação de vulnerabilidade. Um dos programas é o Cozinha Cidadã, com a secretária de Direitos Humanos, que já distribuiu mais de 900 mil marmitas, né? E eles empregaram cerca de 76 restaurantes. E o outro é o Cozinhando pela Vida, que foi feito aqui na minha secretaria, através de 4 organizações sociais e centenas de cozinheiras, fazendo também marmitas para serem entregues, e a gente dividiu isso na cidade. Então, com isso, foi uma política de segurança alimentar, para alimentar quem estava numa situação de vulnerabilidade extrema, e uma política de geração de renda para os trabalhadores desse setor que acabaram ficando desempregados, né? Talvez isso não ajude especificamente o restaurante, que é o nosso tema principal, mas a gente entende que, ao ajudar o trabalhador, além de uma medida social importante, a gente está mantendo esses trabalhadores ativos e com qualidade e com mais conhecimentos, porque eles têm cursos durante esse período para que eles possam voltar para os restaurantes em breve. Além disso, a gente reforçou um programa muito importante nosso, que era e continua sendo elaborado em parceria com os restaurantes, que é o Cozinha Escola, justamente para qualificar mais pessoas para o setor, até porque nós sabemos que um dos gargalos dos restaurantes da cidade de São Paulo é a mão de obra qualificada. Muitas vezes o restaurante qualifica o trabalhador, e quando o trabalhador fica bom, ele vai embora. Então, a gente entende que também qualificar a mão de obra ajuda os restaurantes a absorverem um trabalhador um pouco mais qualificado. E eu acho que um terceiro item que eu já mencionei aqui é a qualificação desses empreendedores, para que eles possam também, dos empreendedores, né? Aprender a lidar com a crise, aprender também a se preparar para a economia digital, para vender num aplicativo, para atender às novas exigências sanitárias, que muitas delas não devem retroceder tão cedo, aí a ter também um cardápio digital, enfim, uma orientação, uma educação para a adaptação desses trabalhadores a essa nova economia tão complexa. Muito bom. Antes de passar a sua palavra para o Rubens, queria aqui saudar o meu amigo Floriano Pêsaro, ex-deputado federal. E, Floriano, eu queria muito, daqui a pouco, você falar um pouquinho também sobre o que você está fazendo aí com o Sebrae para ajudar a gente a sair da crise, tá certo? Eu vou só passar a palavra para o Rubens e para o Carlos, para eles darem as sugestões, depois passo para você dar uma palavrinha. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
Muito bom, muito bom. E já várias pessoas escrevendo, Carlos Garcia, né, qual o impacto no setor de restaurantes, o que aconteceu, o número de desempregados, a Aline já falou um pouquinho, a Rosana Bertoso falando, boa tarde, agradeço o empenho para entender esse novo mundo que está surgindo, muita gente aqui participando. Rubens, fala para a gente, qual é a sugestão, tira aí só o microfone, coloca ele para funcionar, porque e diz o que vocês sugerem para a gente pensar junto essas saídas para a crise. Daniel, a gente está vendo toda essa situação e nós sabemos que isso só deve se normalizar em partes a partir do momento que se consiga uma vacina e uma vacinação em massa da população. Hoje nós percebemos muito ainda o receio, até o medo dos clientes em entrarem em estabelecimentos para efetuarem aí as suas refeições, irem a bares. Então, essa situação, hotéis, todos esses estabelecimentos ainda afugentam, ainda os clientes ainda estão muito receosos de fazerem uso. O que eu percebo, que eu entendo, é que a gente deve, de alguma forma, criar algumas soluções para isso. Eu estava verificando um exemplo, para você ter uma ideia, o que está acontecendo esse mês, inclusive, mês de agosto, na Inglaterra. O governo inglês, para incentivar que as pessoas saiam de casa e façam suas refeições fora de suas residências, elas estão concedendo 10 libras para cada pessoa fazer as suas refeições em restaurantes. Isso equivale a R$67 aqui, fazendo o câmbio desse valor. Então, isso é uma ideia interessante, mas eu sei que as realidades são muito diferentes e eu penso até que nós devemos aproveitar exatamente a questão dessa grande massa de trabalhadores que, infelizmente, estão fora do mercado de trabalho, para buscar exatamente a qualificação profissional desses trabalhadores. O Sintoresp já faz isso tradicionalmente há muitos anos. Nós temos uma escola de hotelaria que envolve 18 cursos, e esses cursos são cursos para garçonetes, garçom, garçonete, cozinha, inglês, espanhol, informática, são vários os cursos que nós temos. E nós temos que aproveitar esse momento, talvez para dar exatamente essa condição de melhoria profissional para os nossos trabalhadores. Nós tivemos, há anos atrás, uma parceria com a Prefeitura de São Paulo, que a Prefeitura acabou dando, inclusive, uma ajuda de custo para esses trabalhadores. Eles se envolveram nos treinamentos e fizeram exatamente cursos e profissionalizantes, e com isso tivemos muitos cases de sucesso, pessoas que conseguiram acessar o mercado de trabalho. Então, agora é um momento que vale a pena buscar parcerias, é muito importante, talvez com ticket de refeição, exatamente essas pessoas que atuam na área da área financeira dos pagamentos de funcionários, desse benefício que dá exatamente ao trabalhador fazer as refeições fora, exatamente que haja aí parcerias público-privada, no sentido de tentar fazer com que o setor retome as suas atividades de forma ainda mais forte, fortalecidos. Então, nós estamos num momento em que todos estão aprendendo muito. Então, estamos dispostos exatamente a tratar com todos no sentido de buscar soluções. Muito bom, Rubens. Queria lembrar que a gente, além de quem se inscreveu para o webinar, estamos no Facebook, ao vivo, e queria ouvir a palavra do Carlos Augusto, mas saudar aqui o Francisco Fernandes Coutinho, da rede de motéis em São Paulo, e dizer que, da família do Gelson Dargas, que está aqui, eles têm a rede Cruzeiros de bar e restaurante, com mais de 300 funcionários e que não demitiu ninguém na crise, né? É um bom exemplo para mostrar o que é possível de ser feito. Não é simples, é complexo, mas tem muitos empresários que estão conseguindo manter o emprego e dar continuidade aos seus negócios. Carlos Augusto, com você agora. Obrigado, Daniel. Bom, você fez uma questão do que seria necessário aqui para o setor retomar, né? Uhum.
Então, no âmbito aqui municipal, efetivamente, a gente precisaria, era nesse momento, dessa questão da tolerância das 10 horas. Quando eu falo, Aline e Daniel, a gente fala na questão de tolerância, nós também sabemos, né, que como toda categoria profissional, ou aqui no caso econômica, há os bons e os maus empresários, né? Não é essa tolerância para beneficiar alguns estabelecimentos que nós sabemos que, infelizmente, vem promovendo, organizando seu negócio, propiciando aglomerações, né? Que é tudo que a gente está cansado de saber que não deve ser feito. Inclusive, o nosso protocolo, até o princípio da não aglomeração. Não é para isso. É efetivamente para propiciar que os restaurantes, principalmente, por exemplo, caso de pizzarias, que só podem funcionar à noite, e hoje estão com horário muito limitado, que eles possam ter essa hora a mais. Inclusive, nós sugerimos que essa tolerância seja concedida apenas para estabelecimentos que, por exemplo, tenham segurança, tenham convênio com estacionamento, tenham responsável técnico cadastrado na Covisa, como manda a legislação, se dediquem preponderantemente ao fornecimento de refeições, ou seja, não efetivamente um bar que só vende bebida alcoólica, e que também não tenha histórico de autuações por desrespeito às normas e ao protocolo, né? De uma forma bem restrita, que também não possa, em hipótese alguma, ter essa tolerância aquele estabelecimento que não controle a aglomeração na calçada em frente a ele, né? Com regras rígidas, efetivamente, mas que pelo menos essa parte organizada do setor, que sempre colaborou, sempre respeitou todas as normas, ela possa ter esse tempinho a mais aí de funcionamento, principalmente por conta da mudança agora da fase verde, né? Que vai representar, sem dúvida, um acréscimo aí de faturamento que vai dar para efetivamente melhorar a situação financeira deles. E também, Daniel e Aline, por que isso também? Para que seja efetivamente respeitado também o direito do consumidor. Que se ele adentrou no restaurante antes das 10, ele deve ter o direito de ali permanecer, terminar a sua refeição, ainda que depois das 10 da noite. Mesma coisa que ocorre no shopping. O frequentador do shopping, ele entra no shopping hoje, né, às 15 para as 8, mas às 8h30 ele vai continuar lá. Não vai entrar a guarda municipal para tirá-lo de lá à força. É isso que a gente pede e no município. Também a questão é a gente tem conhecimento do projeto piloto da ocupação das mesas de logradouros públicos na cidade. Nós achamos uma ideia excelente, nada contra que isso seja testado primeiro em determinadas localidades, é assim mesmo que tem que ser, não temos nada contra isso. Esperamos que funcione para que logo os restaurantes possam voltar a ocupar os parklets, inclusive com consumo, que sempre foi proibido, também as mesas na calçadas, que seriam importantes aqui para o setor e efetivamente com respeito a todas as regras do protocolo. No município de São Paulo, é isso que é importante para a gente. No Estado e no governo federal, são as questões tributárias, de um parcelamento que seja o quanto antes instituído, ICMS e de tributos federais, e também das linhas de crédito que efetivamente possam chegar na ponta, que até agora não ocorreu. São essas as principais necessidades do setor nesse momento. Muito bom. O Eduardo Farsetti está falando: o governo federal deveria providenciar uma legislação semelhante à lei Aldir Blanc para o setor. E falando nisso, passo a palavra para o Floriano também, dar alguma contribuição no nosso webinar Vamos Sair da Crise. Bom, eu acho que, primeiro, agradecer, parabenizar a Daniel, a nossa secretária Aline Cardoso, que faz um trabalho excepcional
e, acima de tudo, privilegiar o diálogo, né? Eu acho que o que a gente tem feito ao longo dos últimos meses é ter um diálogo franco, aberto com todos os setores. Isso tem ajudado São Paulo. São Paulo tem sido um exemplo durante essa epidemia, porque, acima de tudo, tem tido um diálogo aberto, desprovido de preconceitos, né? Um diálogo baseado em dados da ciência, em dados dos pesquisadores, dos médicos, não é? Então, eu acho que nós temos nos balizado com informações que, de fato, fazem sentido, né? Sem arriscar, sem pôr em risco a vida das pessoas. Agora, nós temos um desafio enorme, e eu sempre tenho insistido em todos os fóruns que eu tenho debatido, Daniel, e você tem me acompanhado. Não é um desafio nosso, somente do Brasil, né? Somente de São Paulo, é um desafio mundial. Outros países tomaram medidas antes da gente, então a gente pode se inspirar nessas medidas que estão sendo tomadas. Eu tenho dado sempre o exemplo da Alemanha, que, na minha opinião, a despeito de ser um país extremamente rico, é um país que tem tomado medidas econômicas para o pequeno, para o micro, para o empreendedor, para o pequeno, para o médio, e isso tem surtido efeito. De um lado, de fato, como já foi falado aqui por vários, recursos públicos. Mas nós não podemos contar só com os recursos públicos, né? Porque os recursos públicos, eles, além de serem escassos, obviamente, quem paga somos nós todos, né? Então, se não tem economia, não tem imposto. Se não tem imposto, não tem recurso público. Então, você pode criar a Lei Aldir Blanc, pode criar o Pronamp, pode criar todas as linhas de crédito que você quiser, não vai ter dinheiro, porque não tem imposto, porque não tem receita, porque não tem produção, geração de emprego, de renda e assim por diante. Então, aqui cabe, de fato, um impulso do governo nesse momento, que é um impulso baseado em crédito barato, né? Barato mesmo. Eu acho que o Pronamp tem cumprido um pouco esse papel. Os bancos acabaram, de alguma forma, represando muito, porque banco não gosta de emprestar para quem precisa de dinheiro, né? A gente sabe disso, o banco gosta de emprestar, né? A Aline sabe disso também. O banco gosta de emprestar para quem não precisa. Mas o Pronamp tem tentado, e acho que, nesse sentido, o Sebrae tem feito um trabalho impressionante. Mas o Sebrae já atendeu só até, se eu não me engano, a semana passada, 800 mil, quase 1 milhão de pequenos e médios que conseguiram recursos oriundos aí do FAMP e do Pronamp. Então, isso vai ajudar, mas não é suficiente. Então, é preciso que outras medidas complementares de flexibilização de trabalho e outras coisas que ajudem, de um lado, os empresários a manterem os empregos e contratarem, e, de outro lado, os empregados poderem ter a garantia do seu emprego, né? É um momento de dificuldade para todos. Eu sempre digo, não há empresário sem empregador sem empregado, não há empregado sem empregador. Então, todos de mão dadas. Se um lado afunda o outro também. Então, é nessa perspectiva do diálogo e da construção de saídas, que ninguém tem uma receita pronta, a gente pode se inspirar, como eu disse, em outras iniciativas que estão sendo tomadas, mas o diálogo, na minha opinião, é fundamental. E eu sei, Daniel, que você, a secretária Aline e tantos outros fazem isso como princípio de construção de políticas públicas, e eu tenho certeza que juntos nós vamos sair dessa crise. Obrigado, Floriano. Como eu tinha prometido, já são 6h05, acabamos atrasando um pouco. Não sei se a Aline quer falar umas palavras finais, mas antes dela falar, só queria agradecer muito a participação de todos, principalmente do Rubens, do Carlos Augusto, né, do Isaac, de todos, o Gelson Dargas, do Sandro, e já convidar vocês para o nosso próximo webinar, dia 4 de setembro, às 16 horas. A ideia é discutir o setor de turismo, como eu falei, e vamos discutindo outras saídas para a crise, porque todos nós precisamos pensar isso junto. Aline, quer falar um pouquinho, final? Uma palavra rápida de encerramento. Está me ouvindo o som? Está saindo, né? Sim. Uma palavra rápida de encerramento, Daniel. Primeiro, para te parabenizar por essa iniciativa. Você é um homem, um verdadeiro democrata e um verdadeiro social-democrata, né? Que tem uma trajetória aí brilhante, que eu acompanho e que eu admiro, né? Fomos aí
quase 3 anos companheiros do Executivo, e agora estamos separados de poder, né? Um no Legislativo, um no Executivo, mas, sem dúvida, juntos aí na caminhada por uma cidade melhor, por uma cidade mais humana, mais justa, mas, ao mesmo tempo, também mais tecnológica, mais inovadora, mais transformadora. Então, te parabenizo por essa iniciativa, por esse diálogo. Deixo aqui para os colegas de painel e também para o Floriano, que é um amigo querido de tanto tempo, um grande abraço, e também lembrando que o canal fica aberto para a gente conversar. Acho que tem espaço para mais parcerias. Como o Floriano disse, não é um desafio nosso, não é um desafio de uma falta de gestão ou de uma falta de atitude, pelo contrário, graças a Deus temos agido muito e conseguido até bons resultados. Então, para que a gente enfrente todo esse desafio que a pandemia trouxe da melhor maneira possível, de fato, o diálogo e a união, né, com pessoas públicas responsáveis, comprometidas, e a população também, o setor privado fazendo a sua parte, e por isso eu finalizo também agradecendo a todos os empresários que, como aquele que você citou, conseguiram manter empregos. A gente sabe que nem todos conseguiram, então a gente não vai criticar quem não conseguiu, mas a gente agradece quem conseguiu. Também aqueles que estão cumprindo os protocolos, tem muita gente se esforçando, investindo para comprar um termômetro, uma barreira de acrílico e tal. Então, agradecer a todos esses e dizer que vamos, se Deus quiser, sair dessa o quanto antes, podendo aí, quem sabe até nos tornarmos uma economia no futuro mais resiliente, né? Porque talvez essa crise também tenha trazido alguns aprendizados sobre poupança, sobre gestão e etc. e tal, que infelizmente vão ser aprendizados pela dor e não pelo amor, mas que a gente possa, sim, como empreendedores, né, e como sociedade também, levar as lições daqui para o futuro. Então, um beijo a todos. Daniel, obrigada mesmo, e aos colegas, um grande abraço também. Bom, obrigado a todos. Carlos Augusto, Rubens. Obrigado, Daniel. Foi um prazer estar com vocês, e acho que a gente precisa continuar discutindo saídas para a crise. Essa é a ideia, e juntos, né? Democracia pressupõe isso, ouvir o diferente, ouvir o outro, e a gente continuar conversando, debatendo e pensando junto. Obrigado a todos. Essa sexta-feira, friozinho, ótimo final de semana para todo mundo. E até a próxima, viu? Bom para vocês. Obrigado. Até logo. Uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigado. Tchau, Rubens. Obrigado. Tchau, tchau, doutor Carlos Augusto. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Abraço.